Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais esse dia. Que o amor de Cristo nos ilumine mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Muito importante. O chamado de Deus para as nossas vidas. Como nós podemos e como que nós respondemos ao chamado de Deus para a nossa jornada? Todos nós somos chamados. E será que você está atento às manifestações que Deus te dá ao teu redor para o chamado que Ele tem para a sua vida? Em que áreas da nossa vida nós precisamos confiar mais plenamente em Deus, nas providências e nas orientações que Ele nos dá? Será que você está pecando em alguma, no sentido de não ceder o total controle a Ele e achar que as coisas vão acontecer conforme a força do seu braço? Assim como Deus conhece as aflições do povo de Israel, Ele também está ciente das nossas lutas, das nossas necessidades. O que nós aprendemos e o que nós podemos extrair da palavra de Deus para a nossa própria caminhada de fé? Você lembra? Você lembra do primeiro amor? Você lembra de como você se importava com as pessoas e o quanto você estava determinado a chamar pessoas e levar pessoas a Cristo, quando a falta de convicção das outras pessoas te incomodava, ao ponto de você orar por elas? Você continua orando por essas pessoas? Ou será que você já desistiu da batalha? Afinal de contas, você já fez tudo. Vamos deixar que o Espírito Santo ele nos conduza nessa reflexão, que ele responda essas perguntas, que o próprio Espírito Santo trate conosco nessa manhã, não só na leitura da palavra, mas também nas reflexões que aqui serão mencionadas. Então, se você puder, vamos orar juntos e pedir essas orientações a ele, tá bom? Curva sua cabeça em reverência à palavra de Deus. Bondoso Deus, amado Pai, Paizinho, nós te damos graças por esse momento, te agradecemos, Pai, pela tua presença, pelo teu mover, pelo teu agir, pelo teu cuidado conosco, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos, Pai, por mais esse dia que nós podemos respirar, que nós podemos falar sobre o teu nome, que nós podemos ler a tua palavra e entender sobre ela. Obrigado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem adicionado aquelas pessoas que o Senhor quer que sejam salvas. Obrigado. Obrigado pela unidade, obrigado porque nós entendemos hoje, entendemos verdadeiramente que necessitamos de Ti. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela presença dEle em nós, nos tornando luz e sal na vida daquelas pessoas que tanto necessitam. Usa-nos, Pai, usa-nos para a pregação do Teu Evangelho, para que as nossas vidas sejam o próprio Evangelho sendo pregado, para que outras pessoas possam olhar para nós e ver luz e sal. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que seja o Senhor tratando conosco em cada momento desse devocional. Nos ilumina, Pai, resplandecendo a luz do Teu rosto sobre nós. E que acima de todo pedido, de toda oração que está sendo feita aqui, em unidade, Pai, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e é o que assim já te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Hoje nós vamos fazer duas leituras. A primeira leitura está no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 22. Convido você a abrir a sua Bíblia e você fazer a leitura por ela. Se você não puder, por algum motivo,
A leitura está sendo compartilhada nesse momento com você na tela do seu tablet, do seu celular. Quem vai fazer a primeira leitura de hoje é o nosso irmão Felipe. Em seguida da leitura do Felipe, nós vamos ter uma outra leitura. Essa outra leitura, ela está também no livro do Êxodo, só que no capítulo 4, do versículo 1 ao 17. Quem vai fazer a leitura dessa segunda passagem é a mente a Jane. Então, vamos começar com o Felipe. Felipe, você pode, por gentileza, ler para nós Êxodo 3, do 1 ao 22, por favor. Bom dia, paz do Senhor. Êxodo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: Agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Reveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem eu e te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais, que me enviou a vós, e eles me perguntarem: Quem é o seu nome? Quem lhes direi? Respondeu a Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: Farar-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Reveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e ireis tu e os anciãos de Israel ao Egito, ao rei do Egito, e dir-lhes-ei: O Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos.
Agora, pois, deixar-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda, hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, assim despojareis os egípcios. Glória a Deus, amém. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe nela, e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito, e tirando-a, eis que na sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito, e tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tornará do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não, não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe farás e porás palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haver de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui, nessas duas leituras que nós fizemos, nos traz
a história inspiradora sobre o chamado de Moisés, o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel para sua liberdade, né? Rumo à liberdade, rumo à terra prometida. O chamado de Moisés, ele é um testemunho de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar o seu propósito e ser usado de uma forma extraordinária. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre algumas lições a respeito desse chamado e aquilo que nós podemos extrair para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui, que a gente encontra, é um encontro no Monte Horebe, que está na primeira leitura que nós fizemos. O Felipe fez essa leitura para nós e nós acompanhamos também essa leitura. Aqui, logo no início, o encontro a gente vê claramente onde é o local, o que acontece. Monte Horebe. Moisés, ele vê uma cena muito extraordinária, né? Nós lemos aqui e a gente vê que ele vê a sarça ardente que ela não se consome. Ela não se consome. Moisés ficou ali, impressionante. A sarça que não se queima. A sarça está ali, mas não está se consumindo pelo fogo. E Moisés, ele parte ali para perto para tirar as próprias conclusões dele. Então, aquela situação que Moisés ele não estava preparado naquele momento para servir, ele não estava preparado. E assim como Moisés, Deus nos chama para o propósito dele nas nossas vidas, muitas das vezes em momentos inesperados, em situações completamente, sabe, incomuns, em situações que você não está esperando. E muitas das vezes a gente pensa, eu vou me capacitar primeiro, vou ler a Bíblia toda, depois que eu ler a Bíblia toda umas 10 vezes, aí eu vou estar capacitado. E não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Então eu tenho uma pergunta aqui para você refletir sobre esse ponto, sobre o chamado, quando ele acontece em um momento não oportuno na sua vida. A pergunta que eu quero que você reflita hoje é: você já experimentou um momento em que você sentiu que Deus estava falando com você, diretamente com você? Lembra desse momento? Como foi que você respondeu esse chamado? Você foi realizar o chamado? Ou você está protelando aí, achando que ainda não está capacitado? Segundo, então, primeiro é o encontro. O encontro acontece em um momento que nós, muitas das vezes, não estamos esperando. Segundo, o que Deus vê e ouve de você? O que é que Deus vê e ouve? Porque não é só o ouvir, é o agir. Deus, ele revela, aqui nessa leitura que nós fizemos, Deus, ele revela a Moisés a sua profunda preocupação pelo sofrimento do povo, né? Do povo de Israel. Ele ouve os clamores e as aflições do povo, e assim ele chama alguém. E esse alguém escolhido é Moisés. E assim como com Moisés e o povo de Israel, Deus também está atento às nossas lutas e às nossas aflições. Ele é o Deus que vê e que ouve tudo. Ele está vendo você, ele está nos vendo. E ele nos ouve, ele ouve as nossas orações, as orações dos pecadores arrependidos, eles as ouvem. Minha pergunta para você é: você confia que Deus está ciente
das suas situações e que ele se importa profundamente com você? Ou será que você está achando que entre você e ele o céu está de bronze e ele não escuta a sua voz? Se você estiver arrependido dos seus pecados, verdadeiramente ele escuta a sua voz. Ele escuta as nossas orações. Ele vê, ele sabe quem nós somos. Ele ouve o nosso clamor. Então, primeiro, ele vai te chamar em um local e em um momento em que você não vai estar preparado. Ele vai escutar o teu clamor. Ele escuta o seu clamor. Qual é a resposta que você está dando para ele? Qual é a resposta? Porque Moisés aqui, ao ouvir o chamado de Deus, ele responde com hesitação e com insegurança. Moisés coloca, é como se Moisés estivesse colocando tanta desculpa. Olha, eu não sou. Oh, manda outro no meu lugar. Ele questiona a sua própria capacidade. Chega até a pedir um sinal para confirmar se de fato, olha, e se eles me perguntarem isso? E se eles me perguntarem aquilo? O que é que eu vou falar se eles disserem isso? O que eu vou fazer se eles disserem assim? E Deus, no entanto, ele garante a Moisés que estará do lado dele em todos os momentos. E não é isso que Jesus nos fala? Que ele está ao nosso lado para sempre, ele está do nosso lado até a consumação dos tempos. E a pergunta para você refletir é como que você está lidando com os momentos de dúvida e de insegurança que acontecem na sua jornada de fé? Qual é a resposta que você está dando para Deus? Qual é a resposta? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou, Senhor, eu estou aqui, preciso de ti, concede a minha bênção, depois eu vejo o que eu faço. Primeiro você trabalha para depois receber o seu salário. Não é assim que acontece? Ou alguém aqui já entrou em alguma empresa e primeiro foi pago no primeiro dia de trabalho para depois trabalhar? Não. Primeiro você trabalha, depois você é pago pelo aquilo que você trabalhou. Deus, ele te chama. E se ele te chama, é porque existe um propósito nisso. E é claro, lógico e evidente que esse propósito, ele vai te trazer coisas maravilhosas da parte de Deus. Porque existe uma comissão com base nessa promessa. Deus, ele comissiona Moisés. Nós lemos nas duas passagens aqui, tanto em Êxodo 3, do 1 ao 22, como em Êxodo 4, do 1 ao 17. Deus, ele comissiona Moisés a liberar o povo de Israel lá do Egito. E ele promete a sua presença constante. Olha só a promessa. Moisés, eu vou estar do teu lado. E é constante. Ele não envia Moisés sozinho. E é durante a jornada que Moisés é capacitado. Capacitado por si só? Não, capacitado pelo poder de Deus, pela autoridade do próprio Deus. Moisés é lembrado que Deus é o eu sou, o eterno, o eterno, o eterno. Para Deus, o passado e o futuro são um eterno presente. O passado e o futuro são um eterno presente. E Deus, ele lembra, olha, Moisés, eu sou.
E você fala, o eu sou te enviou. É o suficiente. Ainda assim, Deus capacita Moisés com o seu poder, com a sua autoridade. E a pergunta para você refletir nesse chamado é como você se sente ao saber que Deus está presente na sua missão, no seu chamado, e que ele é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Como que você tem visto isso? Será que você continua dando desculpas para Deus para não fazer? Será que você continua dando desculpas? Ou será que você tem dito, Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim? Deus, ele vai te capacitar, meu irmão. Deus, ele vai te capacitar, minha irmã. É ele que nos capacita. Não somos nós. Não somos nós. Ele nos capacita durante a jornada. Ele nos capacita do início ao fim. Ele está conosco o tempo todo. A conclusão que você pode tirar dessas duas passagens para a sua vida é que o chamado de Moisés, ele é um lembrete poderoso de que Deus, ele escolhe aqueles que foram aparentemente aniquilados pelas coisas desse mundo. E essas pessoas que foram aniquiladas pelas coisas desse mundo, elas realizam as obras de Deus, e essas obras são maravilhosas. Lembra? Abrir o mar vermelho e passar com os pés enxutos? Pois é. Moisés, com toda a hesitação que ele teve, ele se tornou um dos maiores líderes da história da Bíblia. Assim como Moisés, nós somos chamados a confiar em Deus. E, claro, nos equiparmos e nos capacitarmos para cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. E, às vezes, nas vidas das outras pessoas. Que nós possamos, então, responder a esse chamado de Deus com obediência, com confiança e humildade, sabendo que Deus é o nosso sustento em toda e em qualquer situação. É Ele que nos capacita, não vem de nós mesmos. Nunca foi sobre nós, nem nunca foi sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre Deus. É tudo sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E sem Deus, nada a gente pode fazer, nada. Mas com Ele, nós podemos fazer muitas coisas, até o impossível. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar, vamos entregar esse momento a Ele, porque é por Ele e para Ele que nós estamos aqui reunidos, em unidade. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse maravilhoso momento diante da Tua presença. Te agradecemos, Espírito Santo, por nos capacitar, por falar para nós nessa manhã que não é por nós, mas sim por Ti, Senhor. Que não se trata sobre nós, que a unção e a capacitação não vêm de nós, mas exclusivamente de Ti, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ah, Jesus, nos guarda, nos capacita, nos unge, para que nós possamos ter coragem e sermos obedientes ao Teu chamado. Eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Envia-nos, Pai, e que seja feito de acordo com a Tua boa, perfeita, amável e agradável vontade. Em unidade, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor possa proporcionar o pão do dia de hoje, não o de amanhã, não da semana que vem, mas o pão de hoje. Nos capacita, Senhor, em nome de Jesus.
E que acima de todo pedido, Pai, constantemente nós fazemos isso, porque nós necessitamos tanto de Ti. E sabemos que a Tua vontade é melhor e maior do que as nossas para as nossas vidas. Portanto, seja feito nas nossas vidas de acordo com a Tua vontade, assim como é feito no céu, seja feito aqui na terra. É o que nós oramos, é o que nós já te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém.